Olá pessoal, graça e paz, aqui é o pastor Evanilson Silva com mais uma videoaula, com mais umas curiosidades bíblicas para abençoar o teu dia e abençoar a sua vida. Bom, eu estou aqui com algumas curiosidades bíblicas porque existem muitas coisas que falam pelas igrejas por aí afora que são expressões erradas que não chega a ser pecado. E outras que pessoas vai ouvindo dos outros e vai falando e vai falando. E na verdade não é bem assim que a Bíblia diz. E eu quero aqui agradecer você por estar me ouvindo, me assistindo. Eu quero te pedir que no final aí do vídeo você dá o teu ok aí no vídeo, se inscreva aí no meu canal. Tem vários vídeos aí já no YouTube de curiosidade bíblica. É só você clicar no meu canal Pastor Evanilson Silva, que você vai ver muitos outros vídeos de curiosidade bíblica, tá certo? Queria fazer aqui algumas observações. Por exemplo, as pessoas chegam na igreja e depois de cumprimentar a igreja, costuma dizer assim, é a primeira curiosidade, diz assim, olha, eu estou feliz por conhecer mais uma família de Cristo. Então eu quero te dizer que é uma expressão errada, porque Cristo só tem uma família. Então você não tem que cumprimentar mais uma família de Cristo, e sim a família de Cristo, porque Cristo só tem uma família, ou seja, deveria ser, eu quero cumprimentar mais um pedacinho da família de Cristo, tá certo? Cristo só tem uma família. Tópico 2, a segunda observação que eu quero fazer é que muitos crentes, muitas pessoas dizem que a palavra de Deus se renova a cada dia, ou a cada manhã, ou a cada noite, enfim. Queridos, a palavra de Deus ela não se renova, tá certo? Ela não se renova. Por quê? Tudo para ser renovado, primeiro precisa ficar velho. Ou seja, a Bíblia deveria ficar primeiro velha para depois ser renovada. Porque só se renova uma coisa que ficou velha. Tá certo? Então a palavra de Deus ela não se renova, porque ela nunca fica velha. Ela é nova a cada dia e nos renova. Tá certo? Às vezes as pessoas falam por causa das interpretações que, por exemplo, chega uma pessoa e prega num assunto, num texto. Aí chega uma outra pessoa e prega no mesmo texto. Aí por isso que dá a entender que ela se renova. Mas na verdade são visões diferentes, mas é a mesma palavra e ela não envelhece, portanto ela não se renova. Tá certo? Terceira observação que eu quero fazer. Eu queria entrar agora para o campo da hermenêutica. Existem duas matérias fundamentais na Bíblia para você poder entender, que é a hermenêutica, que é a arte de interpretar, e a exegese. A exegese é a extração do texto e a exposição daquilo. Então, pela exegese, você consegue ler um texto, observar e expor esse conhecimento, a sua observação, entendeu? Então, hermenêutica e exegese, eles andam de mão dada, porque é a capacidade que você tem de ver um texto, uma frase, e observar e arrancar dele as informações, as curiosidades que tem dentro dele, tá certo? Por exemplo, eu queria dizer aqui que eu já ouvi muitos crentes falar, e é uma coisa que não é verdade, que aquele ladrão da cruz, ele morreu naquele dia e inaugurou o céu. Certamente você já deve ter ouvido alguns pregadores dizer, olha, o ladrão ele inaugurou o céu, ele foi para o céu aquele dia. Ei, preste bastante atenção no texto, que a Bíblia ela é bem clara. Vou te dar aqui 3 exemplos, eu não vou abrir a Bíblia para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou te dar 3 razões fundamentais para provar para você que aquele homem não foi para o céu aquele dia. Vamos lá? Primeiro, ele não morreu naquele dia. Quando você for lá no livro lá e começar a ler a passagem, todos os evangelhos têm, então você pode ler lá a crucificação. O sacrifício começa por volta de 10 horas da manhã e termina, Jesus morre por volta de 3 horas da tarde. Quando dá 6 horas da noite, em Israel, muda-se o dia. Por exemplo, no nosso tempo, o nosso dia ele muda à meia-noite. Em Israel muda às 6 horas da tarde. Então já estava se aproximando das 6 horas da tarde, quando os judeus falaram lá com o pessoal lá, com os romanos, que tomava conta daquela situação, falaram, olha, amanhã, que já se aproximava, olha, amanhã é o sabate, é o sábado, e tudo é sagrado.
Não pode ter nem sacrifício, nem trabalho nesse dia. Então o que, que os romanos fizeram? Foram providenciar que os 3 ladrões saíssem da cruz. Então, não podia mais continuar lá, porque já ia ser o sábado. Então, quando eles chegam em Jesus, eles constatam que Jesus já havia morrido. Então, eles tiram Jesus da cruz. Jesus morreu. Foi o único que morreu naquele dia. Então, tiraram Jesus da cruz. Quando chega no primeiro ladrão, eles viram que o camarada ainda estava vivo. O que, que eles fizeram? Quebraram a perna do ladrão e tiraram ele da cruz. E o outro também é a mesma coisa. Ou seja, eles não morreram naquele dia. Primeira razão, eles não morreram naquele dia. E às vezes, a Bíblia não fala, mas às vezes passava até 2 semanas. Eles ainda vivos e sofrendo. Então, o único que morreu naquele dia foi Jesus. Então, pela primeira razão, eles não foram para o céu aquele dia, porque eles não morreram aquele dia, tá certo? Segunda observação que eu quero fazer é que depois de 3 dias que Jesus morreu, Jesus ainda não tinha ido para o céu. Como que, mesmo se o ladrão tivesse morrido naquele dia, como que ele haveria de ir para o céu primeiro do que Jesus? Porque Jesus, quando ele ressuscita, ele fala para Maria, olha, não me toca porque eu ainda não fui para o meu Pai. Então, se ele ainda não tinha ido, pô, o camarada, o ladrão ainda não poderia ter ido. Como que alguém vai para a tua casa primeiro do que você? Tá entendendo? Então, essa é a segunda razão pelo qual ele não foi aquele dia para o céu. E outra coisa, as pessoas pregam e dizem assim, não, pastor, é que dá a entender, tá bem claro, Jesus falou que assim, olha, tu estará comigo hoje no paraíso. Então dá a entender. Mas se você for ler pausadamente e entender, eu quero te explicar uma coisa. O grego, ele foi escrito o Novo Testamento, ele foi escrito no grego. E no grego não tem pontuação como nós, tem vírgula, como tem ponto de exclamação, interrogação. Não tem isso. Então o grego ele é escrito direto. Então Jesus queria dizer, você transformando, trazendo para a nossa escrita, você vai colocar as pontuações no lugar correto e você vai chegar à seguinte conclusão. Jesus queria dizer, olha, eu quero te dizer hoje, moço, que tu estará comigo no paraíso. Então Jesus não quis dizer, olha, tu vai estar hoje no paraíso, não. Por essas outras 2 razões que eu falei antes. Olha, tu vai estar comigo no paraíso, não. Eu te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. Então é assim que se interpreta, tá certo? Então o ladrão, ele não morreu aquele dia, ele não foi para o céu aquele dia, tá certo? Ele vai estar ainda numa outra época, num outro tempo, mas não naquele dia. Amém, pessoal? Bom, outra observação que eu quero fazer é que as pessoas dizem na igreja que, inclusive eu já vi pregadores encenando que Moisés foi colocado no cesto e colocado no rio. Mas se você for observar lá na Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 2, que conta ali a história ali, direitinho, observe bem que ele foi colocado dentro do cesto, a mãe dele preparou com os betumes, com as folhas, e pegou o cesto, botou o cesto na beira do rio, não dentro do rio. Então, já vi pregador encenando que ele foi jogado no rio e a água foi levando até onde Deus quisesse. Não, ele não foi botado no rio, ele foi botado na beira do rio, até que a filha de Faraó percebeu e as empregadas ali, aconteceu que ele foi resgatado, foi tirado, mas ele não estava dentro do rio. Amém? Bom, só para encerrar esse vídeo, eu queria fazer mais uma observação, por exemplo, o cajado de Moisés. Já vi pregadores falar que, olha, a cobra de Moisés engoliu as outras cobras. Lá quando ele chega diante de Faraó, joga o cajado, se transforma em serpente. E os encantadores também de Faraó teriam jogado e se transformou em cobra. Mas a Bíblia ela é bem clara. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 7, verso 14. Que não foi a cobra de Moisés que engoliu a cobra de Faraó. Foi o cajado. O milagre ali foi mais forte. Foi o cajado. Tá certo, pessoal? Então, leia e observe a Bíblia da forma correta, que você vai crescer e vai só ser enriquecido o teu ministério. Amém? São essas observações que eu estou fazendo agora. Então, eu peço que você curta aí o meu canal, compartilhe, se inscreva. E a nossa intenção aqui é fazer com que você conheça a Bíblia de fato e de verdade, que aprenda com ela.
Queridos, o conhecimento de Deus, ele é para crescer a tua vida. Se você tiver um conhecimento, esse conhecimento, ele te trazer perturbação mental, psicológica, emocional e espiritual. Se esse conhecimento está te afastando da igreja, se esse conhecimento está te afastando do teu nível social e está te criando preconceito dentro de você, esse conhecimento não pode vir de Deus, tá certo? Porque tudo que vem de Deus, ele só nos enriquece e faz com que a gente seja uma pessoa melhor a cada dia. Então, que Deus te abençoe. Então, tamo junto, até a próxima aula aí, com a graça de Deus. Um forte abraço.